Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vou repetir novamente esse texto sagrado. Aleluia. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Versículo 18. E orou outra vez. Diz comigo todos: e orou outra vez. Mais uma vez, 1, 2, 3. E orou outra vez. De novo. E orou outra vez. Amém. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém. Aleluia. O tema que eu vou pregar nesta noite é esse que a igreja repetiu aí. Aleluia. É esse tema que a igreja repetiu. Elias orou outra vez, e o tema é: ore outra vez. Ore outra vez. Aleluia. Ore outra vez. Aleluia, Jesus. Não leu do texto, não precisa procurar, só presta atenção. É um texto de apoio a esta mensagem que eu vou trazer nesta noite. 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Vai dizer assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E ele subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse o moço: eis aqui uma pequena nuvem, como do tamanho de uma mão de um homem, e subindo do mar. Eis aqui uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que
Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Alguém ainda se lembra do tema da mensagem que foi pregada na Santa Ceia domingo, lá no bairro Operário? Só para eu fazer um teste. Alguém lembra? Eu repeti várias vezes o tema durante a mensagem. Alguém ainda lembra do tema, aleluia, que foi pregado lá? Aleluia, glória a Deus. Deu um branco ou deu um rosa? Aleluia. Eu preguei sobre Pôncio Pilatos. E qual foi o tema? Nós temos que passar a guardar os temas de mensagem que são pregados na igreja, pelo menos na semana que foi pregado. Aleluia, glória a Deus. O tema foi: que farei de Jesus, chamado o Cristo? Amém? Glória a Deus. E qual o tema que eu vou pregar hoje? Qual é o tema da mensagem de hoje? Ore outra vez. Fale mais alto. Mais alto. Amém. Ore outra vez. Glória, 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 glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, existe uma falácia que eu chamo de falácia da supersantidade. Falácia da supersantidade. Porque muitos cristãos ficam sofrendo de um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade é inferioridade espiritual, achando que para Deus usar uma pessoa, essa pessoa tem que ser aquela pessoa sem problemas, uma pessoa bem policiada, sem nenhum problema, uma pessoa que... Tem gente que pensa que a pessoa que é muito usada por Deus nem doente fica. Nem doente fica. E acha que a pessoa não pode ter nenhum problema. Não pode ter crise. Todo tipo de crise. E pensa assim, aquela pessoa tem uma vida tão santificada, que a pessoa começa no seu pensamento imaginar aquela pessoa como um semideus. É tão usado, e às vezes a pessoa olha e fala: não é para mim não. Semideus, não. Deus não usa pessoas semideus. Deus não usa pessoas semideus. Aleluia. Deus usa pessoas que têm problemas, como todo mundo tem. Como todo mundo tem. Qualquer um de vocês aqui nesta noite pode ser usado por Deus. Aleluia. Ninguém precisa ficar sofrendo de complexo de inferioridade espiritual, achando que Deus vai usar o outro porque ele é muito
santo e não vai te usar porque você é simples demais. Aleluia. É pelo contrário, quanto mais simples, melhor ainda para Deus usar. Então, Tiago quebra aqui esse paradigma. Ele quebra esse paradigma ao usar a palavra grega, que é homoipates. Homoipates, palavra grega que significa sujeito às mesmas paixões. Elias sentiu medo. Vocês lembram? Já leram na Bíblia? Elias sentiu medo quando Jezabel falou que ia arrancar a cabeça de Elias, depois de Elias lutar e matar os profetas de Baal. Jezabel ficou com muita raiva e falou assim, que ela ia acabar com a vida de Elias. Aleluia. Chama essa menina para sentar perto de você. Então, irmãos, Elias ficou com tanto medo que Elias correu de Jezabel. Elias correu, ele teve medo. Amém? Aleluia. Então ele era como eu, era como vocês. Ele teve medo. Elias também sentiu depressão. E sofreu de exaustão. Ficou tão cansado que ficou exausto. Sofreu de exaustão. Lá em 1 de Reis 19, versículo 4, está dizendo assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias pediu a morte. Elias sentiu vontade de morrer ali, escondido debaixo de um zimbro, caminho de um dia, correndo de Jezabel. Então vemos aqui que a eficácia da sua oração não depende da sua perfeição. A eficácia da sua oração não depende da sua perfeição, mas da sua posição com Deus. Você não precisa ser perfeito para a sua oração ter eficácia. Você precisa ter posicionamento com Deus. Elias não era, como eu disse, semideus. Ele era um homem. Diga comigo, Elias era um homem comum, como eu, sujeito às mesmas paixões. Aleluia. É isso. Ele era um homem comum que servia a um Deus incomum. Um homem comum que servia um Deus incomum. Homem sujeito às mesmas paixões, como eu, como você, como nós. Então nós vemos aqui o fundamento da oração. Aleluia. Quando Tiago diz aqui que Elias orou com instância, aleluia, para que não chovesse, porque ele pediria esse algo tão terrível a Deus.
Pensou? Orar com instância para não chover. Será que Elias tinha alguma razão diante de Deus para fazer uma oração para fechar o céu durante 3 anos e meio, de modo que não chovesse na terra e deixar todo aquele povo sofrer com aquela seca? Será que aquilo foi coisa da cabeça de Elias? Será que aquilo foi alguma ira da parte de Elias? Ou será que aquilo foi algo que nasceu do coração de Deus? Por quê? Até para a gente orar certas orações, a gente tem que saber se é do agrado de Deus ou se é alguma coisa do nosso eu, do nosso ego. Do nosso ego. Se é uma coisa que nós estamos delirando, imaginando coisas, delirando coisas. Então, Elias orou com instância. Quer dizer, ele orou com instância, fervorosamente, para não chover. Vamos ver uma referência bíblica. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17, Deus avisou que se o povo servisse a outros deuses, os céus se fechariam para que não houvesse chuva sobre o povo. Então o Deuteronômio já tinha uma palavra de Deus em cima desse negócio, que a nação, a cidade, a nação que começasse a servir outros deuses, Deus ia fechar os céus sobre ela, para que não chovesse sobre aquela cidade. Então Elias orou baseado nessa palavra aqui. Elias não tirou essa oração da mente dele. Não. Elias tirou essa oração do coração de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Entendeu que até para orar a gente tem que ter sabedoria e conhecimento bíblico para sabermos qual é a vontade de Deus. Imaginou que na outra quinta-feira que eu preguei aqui, Deus também falou com a igreja sobre oração? E não era meu propósito pregar sobre oração hoje? Se Deus está falando conosco desde lá sobre oração, é que Deus quer despertar alguma coisa na igreja sobre oração. Aleluia! Vamos mais um pouco. A sua vida de oração às vezes está seca, porque você está orando os seus próprios desejos, orando os seus próprios desejos. Às vezes as coisas não fluem, não acontecem e fica tudo travado, porque você está orando os seus próprios desejos. Você não está procurando saber quais são os desejos do coração de Deus. Aleluia! Orando as suas próprias promessas, sem saber se as promessas que você está pedindo, se é as promessas que Deus preparou para você. Aleluia! Então primeiro nós temos que pedir a Deus que nos mostre qual é o caminho que nós vamos tomar para nós orarmos e Ele responder a nossa oração. Então nós precisamos para isso estudar a palavra, para saber o que
que ativar nos céus por intermédio das nossas orações. Quando nós oramos, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, nós sabemos o que ativar nos céus através das nossas orações. Aleluia! Glória ao nome do Cordeiro de Deus. Aleluia! Então nós temos aqui, vamos falar sobre o processo da persistência. Vemos que o texto vai falar que Elias orou incessantemente, quer dizer, ele persistiu em oração. Aleluia! Orou incessantemente. Ele subiu ao monte, dobrou o joelho e começou a orar. E disse para o seu moço: vai lá e vê. Vamos supor que Elias orou 1 hora de joelho, com a cabeça entre as pernas, de joelho. Depois de 1 hora ele colocou o moço: vai lá e olha, vai lá de frente para o mar. Vai de frente para o mar e olha se você está vendo algum sinal de chuva. E quando ele olha, o moço vem dizendo: não estou vendo nada. Nada. Eu quero falar um pouco sobre esse nada. O confronto com o nada. O confronto com o nada. Muitas das vezes você vai orar e você vai se confrontar com esse nada. Ora, ora, ora e não vê nada. Passa noite mais noite orando e nada. E você vai parar de orar por isso? Não. Não vai parar de orar. Aleluia. Em 1 de Reis, capítulo 18, 43, Elias diz ao moço: vai e olha para o lado do mar. E o moço volta e diz: meu Senhor, não tem nada. Não vi nada. Não vi nada. E Elias volta a orar e diz: todas as vezes que eu orar, você vai lá e olha e traz a resposta. E o homem dizia: mais uma vez eu fui, não estou vendo nada. Elias volta a orar e diz: vou voltar a orar. E você volta lá e traz a resposta. O homem vai e volta dizendo: mais uma vez não estou vendo nada. Irmão, é complicado. Nada. Eu até chamei isso aqui de a teologia do nada. A teologia do nada. O nada é o lugar onde Deus testa a nossa musculatura espiritual. Eu vou repetir: o nada é o lugar onde Deus testa a nossa musculatura espiritual. Às vezes Deus deixa o nada acontecer na sua vida para Ele testar a sua musculatura espiritual. O moço de Elias, ele foi lá 6 vezes, e 6 vezes, consequentemente, Elias ouviu da boca dele: nada, nada, meu Senhor, até agora nada. 6 vezes. Eu imagino que Elias já tinha orado então 6 horas de joelho. Cada hora vai lá e vê. O homem vem e diz: nada. Mais 1 hora, o homem vai lá e volta: nada. Já
imagino, 6 horas de oração. E o homem volta e diz: outra vez não estou vendo nada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando você não estiver vendo nada, não desanimes, porque você não está vendo nada. Não desanimes. Sabe o que você faz? Volta, ora outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Ore outra vez. Alaia suri canta babasturianda babá. Glória a Deus. Ore de novo. Você não viu nada, porque Deus quer que você ore outra vez. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Eterno aqui nesta noite. Orar outra vez, igreja, significa não aceitar o nada como resposta final de Deus. Orar outra vez significa não aceitar o nada como resposta final de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não aceite o nada como resposta final de Deus, quando Deus já deu uma promessa para você. Se Deus já deu uma promessa para você e você só está recebendo resposta de nada, 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 não se conforme, ore outra vez. Aleluia. O silêncio de Deus não é ausência de resposta. O silêncio de Deus, quando eu repito, é porque eu quero que a igreja grave. O silêncio de Deus não é ausência de resposta, é o intervalo entre o decreto e a manifestação do milagre. Repetindo, o silêncio de Deus é apenas o intervalo entre o decreto e a manifestação do milagre dele na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Glória! Aleluia! Nós vemos aqui a postura da intercessão. A postura da intercessão. Quando diz assim: Elias entrou em trabalho de parto no monte. Quando Elias chegou naquele monte, Elias entrou em trabalho de parto espiritual. Aleluia! Sabe por que eu digo isso? Tiago enfatiza a eficácia da oração e em 1 Reis 18:42 vai dizer: Elias sobe ao Carmelo, põe o rosto entre os joelhos. Você quer saber o que significa isso? Pôr o rosto entre os joelhos. Vamos aprofundar mais um pouquinho para a igreja entender. Esta era a posição de parto das mulheres hebraicas. Posição de parto das mulheres hebraicas na antiguidade. Então Elias estava em trabalho de parto espiritual. Quando ele ajoelha e põe a cabeça entre os joelhos. Aleluia. Tem hora, irmãos, que nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar no nosso momento de oração, porque tem hora que nós sentimos tão fraco, tão insignificante, que a gente até pensar assim: Deus não vai me ouvir. A gente começa a orar e parece que a oração, irmão, não está passando do teto.
Parece que a oração, em vez de subir, ela está caindo tudo assim no chão e fica por ali. E é nessa hora que temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Aleluia, porque em Romanos 8:26 está escrito assim: que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. É naquela hora que você não tem mais palavra e que você não sabe o que fazer, e nessa agonia, sem saber o que fazer, você começa a gemer e chorar. O Espírito Santo colhe aquelas lágrimas e aquele gemido e leva perante o Pai e derrama no trono dele, e diz: essa aqui é a intercessão do teu servo. Ele não tem palavra para orar, mas eu estou aqui intercedendo por ele com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Existem certos níveis, presta atenção nisso aqui que é importante. Existem certos níveis de orações que exigem agonia. Vou repetir para você gravar. Existem certos níveis de oração que exigem agonia. Oração que exige agonia e não apenas conveniência. Tem oração que não adianta você orar e só falar: Jesus, faz isso para mim. E você vai lá no outro dia: Jesus, faz isso para mim. Você orou lá 10 minutos: Jesus, faz isso para mim. E não acontece nada, porque você não agonizou. Tem oração, a igreja precisa aprender isso. Não é só a nossa, não, toda a igreja precisa, todo crente precisa de aprender que tem oração que precisa de agonizar, irmão. Até Jesus agonizou quando ele foi orar lá no Getsemane. A Bíblia diz que ele, tendo ido orar, ele agonizou. Ele entrou em agonia. Sabe o que é isso que eu quero explicar? Eu vou explicar bem detalhado para que a igreja entenda. Agonizar, irmão, em oração é semelhante a um bebê quando está com fome. Quando está com fome. Quem aqui já presenciou um bebê com fome? E aí a mamãe vai lembrar que o mingau não está pronto. E aí até fazer aquele mingau, aquela mamadeira, o bebê vai estar esperneando, estribuchando e gritando até ficar rouco lá na cama ou no colo, e a mãe balançando ele gritando e gritando. Mas o bebê está agonizando, porque está esperando receber algo. Ele só vai parar de agonizar quando pegar a mamadeira e colocar na boca dele. Tem oração, igreja, que não é só ajoelhar e orar, não. Você tem que agonizar na presença de Deus. Você tem que espernear, você tem que estribuchar, você tem que clamar, você tem que, como se fosse fazer pirracinha e dizer: eu quero, Senhor, eu quero. E deixa o suor descer, deixa a lágrima descer, deixa a garganta doer, deixa ficar rouco, mas agoniza. A sua oh, glória! Agonizar perante o Senhor, irmão. Sabe por que o Espírito Santo me deu esta mensagem hoje? Quando eu cheguei nesta passagem aqui de agonizar, que Ele colocou no meu coração, Ele disse assim: fala para a minha igreja, que a minha igreja está
de oração. Ora, ora. E muitas curas são realizadas aqui pela oração. Muitos milagres. Aleluia. Os crentes mais antigos aqui, se alguém perguntar para eles, ei, você deve que Jesus cura? Você já viu um paralítico, uma pessoa paralítica andar? Tem crente mais antigo aqui que vai poder falar, já vi na nossa igreja. Pessoa entrar na cadeira de roda e depois entrar andando. Aleluia. E se eu perguntar a outros crentes que pertenceram à nossa igreja quando éramos lá no Macio de Noronha, eles vão falar mais ainda. Se perguntar assim, você prega que Jesus cura? Você já viu algum cego enxergar? E nós temos um evangelista em nossa convenção que vai poder falar assim, a minha sogra não enxergava nada, e a igreja orou por ela em Macio de Noronha, e ela hoje enxerga mais do que todo mundo junto aqui. O nome dela é Tereza Cristina. Jesus cura. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou é que a igreja não está mais entrando em transe de agonia na presença do Deus Todo-Poderoso, e com isso os milagres vão desaparecendo, os demônios vão parando de cair na igreja. Satanás entra e vai embora, a pessoa entra com o demônio e vai embora com o demônio. Mas quando a igreja entender o que é orar incessantemente, orar e orar e orar de novo e orar outra vez, Deus vai voltar a fazer sinais e prodígios no meio da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Então, ore outra vez, com a intensidade de quem sabe que Deus, se Deus não agir, não vai haver plano B na sua vida. Ora com a intensidade, sabendo que se Deus não agir, o plano B não vai acontecer na sua vida. Para que o plano B aconteça na sua vida da parte de Deus, você tem que orar com intensidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós temos uma coisa interessante aqui, que a fé que faz ver o invisível. Quando Elias orava, Elias tinha essa fé, a fé que faz ver o invisível. Glória a Deus. Na 7ª vez que ele manda o homem ir olhar, na 7ª vez que ele ora, ele fala com o seu moço, vai e olha. E o moço vem com uma resposta, vem dizendo assim, meu senhor, surgiu uma nuvem lá no meio do mar, mas ela é do tamanho da mão de um homem. Só um visível, Senhor. Olha para minha mão aqui, olha, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias colocou no seu coração, esse é o princípio da resposta de Deus às minhas orações. Esse é o princípio da resposta de Deus às
manifestações. Se fosse eu, se fosse você, que vesse só uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, lá longe, lá no meio do mar, você ia imaginar que ia chover? Eu acho que eu não ia imaginar que ia chover. Mas agora, depois que eu estou aprendendo aqui com Elias, eu vou imaginar que Deus vai fazer coisa grande. Deus vai fazer coisa grande. Aleluia. Sabe por quê? Deus raramente começa o milagre através de uma tempestade. Não. Deus não começa nada através de uma tempestade. Ele começa com uma pequena evidência. Uma pequena evidência. Aleluia. Uma pequena evidência. Elias não esperou o céu escurecer para avisar Acabe. Ele agiu no primeiro sinal. Pá! A igreja precisa buscar de Deus esta visão, para não ficar esperando o céu escurecer, as trovoadas começar, para você saber que Deus vai mandar chuva de vitória na sua vida. Observa o primeiro sinal, por mais pequeno que seja. Observa o pequeno sinal, o insignificante. Aleluia! O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é fé. A fé não espera ver grandes coisas para saber que Deus vai fazer o milagre acontecer, não. A fé não precisa de ver nada. Temos que exercitar a nossa fé, porque a fé faz ver o impossível. A fé faz crer no incrível. A fé faz ver o invisível. A fé faz romper barreiras. A fé faz saltar muralhas. A fé nunca diz não. A fé nunca diz será. A fé nunca diz talvez. Aleluia. Quem tem fé diz: vai acontecer, porque eu creio no Deus do milagre. Aleluia. Vai acontecer, porque o meu Deus é o Deus do milagre. Oh, glória. Ai, caia, caia. O Espírito Santo me fala que Satanás ficou nervoso com a igreja nesta noite por causa desta palavra, porque Deus está despertando a fé da igreja. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Então, meus irmãos, a fé, ela faz crer no incrível. Quando Marta e Maria, quando Jesus chega na cidade, Marta e Maria vai correndo de encontro. Senhor, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Falando sobre fé, o Senhor Jesus diz: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Se a igreja crê, a igreja vai ver a glória de Deus sendo manifestada. Oh, glória a Deus! Você tem desprezado os pequenos sinais de Deus? Você tem desprezado os pequenos sinais de Deus? Um leve desejo de ler a Bíblia toda nunca te deu? Um leve desejo de: eu vou fazer um compromisso, vou estudar a Bíblia toda, e você deixou para lá. Talvez Deus queria te levantar
na revelação da palavra, mas você deixou passar o pequeno sinal de Deus, o desejo de estudar a Bíblia toda, uma paz inexplicável no meio do caos. Quando você está passando por aquele problema difícil, complicado, aleluia, mas de repente, quando você começa a querer desesperar, você sente aquela paz. Você está no meio do problema, no meio do caos, mas está aquela paz na sua mente, aquela paz no seu coração. O que é isso? É o Senhor falando: calma, eu vou entrar com um milagre na sua vida, eu vou entrar com a providência para você, eu vou agir na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Uma porta entreaberta. Aí você olha, a porta só fez assim, ó. Aí você: não vou não, porque isso é para mim, não. A porta ficou entreaberta, não é totalmente aberta. Pode ter um sinal de Deus para te testar, para você ir lá e Deus cumprir a promessa na sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! A nuvem que o moço viu, ele disse, é do tamanho da mão de um homem. Sabe por quê? O sinal de Deus são assim, as mãos de um homem anunciando que as bênçãos de Deus vão transbordar na sua vida. Quando Elias ouviu aquela mensagem: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias colocou no seu coração: é porque o Senhor está me mostrando que as bênçãos vão transbordar. A chuva vai descer, a tempestade vai descer. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, eu quero profetizar para você nesta noite, que se você está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, quer dizer, um sinal que aparentemente aos olhos humanos parece insignificante. Leve a sério este sinal, porque Deus está mandando dizer que vai transbordar vitória sobre a sua vida, vai transbordar bênção. Se prepare, prepare os carros, porque está vindo uma grande chuva de bênção sobre você. Oh, glória! Fique preparado, o telefone vai tocar a qualquer momento e vai te chamar para uma vitória. Quem sabe é um emprego, quem sabe é uma conquista, aleluia, ou quem sabe é o documento que está lá na justiça e o telefone vai tocar. Ou então o seu advogado vai te ligar e vai dizer: ei, te prepare, porque nós ganhamos a vitória, a causa da justiça já foi liberada, a mão de Deus operou. Alabassuri cantaia, porque Deus está falando comigo aqui agora, que Ele está entrando com providência em causa da justiça aqui nesta noite. E breve, você vai receber a notícia e o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba e toma posse. O Espírito Santo também me fala: te prepare, que breve vai surgir uma proposta boa de serviço. É para você glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem promessa. Receba e toma posse. Aleluia! Glória ao nome do eterno Deus. Oh,
Aleluia. Já estou indo para o final. O Deus que responde pelo fogo e pela água. Tiago termina dizendo que o céu deu chuva e a terra produziu fruto. O objetivo da nossa oração não é apenas um fenômeno, a chuva, mas o fruto também, o sustento para a nossa vida. Eu quero fazer um convite nesta noite, terminando aqui esta mensagem. Eu quero fazer um convite para quem orou uma vez e a vitória não chegou e você parou de orar. O convite que eu te faço é esse: ore outra vez. Eu quero fazer um convite para quem orou outra vez e achou que a vitória não ia chegar e parou de orar também. Eu te convido a orar de novo. E para quem se sente fraco, insignificante demais para ser ouvido por Deus, faça como Elias, persevera na oração, persiste em continuar orando. Aleluia. E para quem está orando pela sexta vez, mas pastor, reverendo, eu já orei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, faz como Elias, ore de novo a sétima vez. Aleluia. Ore a sétima vez. Hoje, levanta a mão para você receber. O comando do Espírito Santo é: suba o monte da oração e ore outra vez. Suba no monte da oração e ore outra vez, e o milagre acontecerá. Amém? Aplaude. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Sarinha, louve ao Senhor.